Vamos dar uma olhada num fluxo de trabalho de detalhamento estrutural, apenas como um exemplo do que você pode fazer usando o Revit e AutoCAD Structure Detailing. Nesse caso eu estou usando o Revit com um template de estruturas, né? E aí é óbvio que eu vou configurar as unidades, né? Quer dizer, preciso definir como eu vou trabalhar, né? Mas o conceito geral seria você modelar no Revit e depois todo o detalhamento fazer no AutoCAD Structure Detailing. O que acontece é que quando eu vou selecionar um perfil, né, eu tenho lá uma biblioteca e normalmente o que vem no programa não atende uma necessidade regional. O que eu posso fazer? Nas preferências, eu preciso definir qual banco de dados que eu vou trabalhar. Tá? Então aqui nas preferências eu estou colocando configurações regionais do Brasil, né? E no caso dos perfis eu posso adicionar ou remover, né? Você vê que tem as opções, as duas opções ali, e aí eu posso trazer um banco de dados que tenha as configurações de acordo com a minha definição local, tá? Ou configurações de acordo com normas brasileiras. Tá? Você vê aqui tem uma lista enorme e aí você pode criar o seu. Como é que eu cheguei até aqui? Então, antes de continuar, deixa eu abrir aqui onde estão esses arquivos, né? Então, na minha pasta de usuários do Windows, eu tenho Application Data, Home, quer dizer, um caminho extenso, por isso que eu estou mostrando em detalhe, mas dentro, né, da tua configuração do Windows, você vai encontrar uma pasta chamada 2013 e dentro dela todas as bases, né, de arquivos, de dados com essa configuração. São arquivos XML. Você pode editar, né, com qualquer tipo de programa para edição de XML, mas nesse caso eu estou copiando aquele arquivo que está lá naquela pasta, que normalmente ela não está disponível, né, para edição. Então eu estou copiando para uma área local e aí eu vou usar um software chamado Cat Pro, que ele me dá a interface mostrando o perfil, né, que eu estou trabalhando e todas as medidas que eu preciso alterar, cargas, né, dimensões, ponto de apoio, né. Então eu tenho como definir ali uma série de propriedades, tá? O interessante aqui é que eu tenho esse item shape type, né? Quer dizer, o número corresponde a uma forma específica, né? um shape, né? Quer dizer, um formato específico. Então se você digita ali qualquer número, o chato é que ele não é tão otimizado, né? Quer dizer, ele não atualiza logo de cara, né? Então você tem que ficar trocando ali. Então posso trabalhar com várias formas, posso definir, você vê aí na direita tem os quadros para definição de cargas, né, de momentos, tá? Então esse seria um software para edição desse banco de dados. Você pode criar os seus, né, que você pode ir digitando aqui, cada linha dessa você vai adicionando, ou você pode pegar outros arquivos, né, de banco de dados, abrir esses arquivos e copiar, né, Ctrl+C, Ctrl+V, pode copiar de lá e trazer para cá. Você vê aqui eu estou fazendo algumas alterações, mas a ideia seria montar um banco de dados com os perfis que você utiliza, né, com as dimensões que você utiliza, cargas, né, momentos que você vai precisar definir para essa peça, material, e a partir daí, com esse banco de dados, aí você vai ter um fluxo suave, né, quer dizer, coerente entre Revit Structure e AutoCAD Structure Detailing. Tá? Montada aí tua base de dados, o importante em relação ao nome, não passar de 8 dígitos, de 8 caracteres, e ter sempre esse PRO no final. Tá? Tem algumas limitações, né, no nome, então precisa manter isso. Feita essa edição, você copia de volta para aquela mesma pasta, né, que eu já defini.
E aí está pronto o teu banco de dados. Então, voltando para o Revit, como é que eu vou usar isso? Então, no meu arquivo template, nas preferências, eu adiciono ou retiro, né, e ainda defino se isso vai ser o padrão, né, quer dizer, esse arquivo, por exemplo, ele vai ficar como o arquivo atual, né, e eu posso salvar isso como um padrão para os próximos projetos eu ter a mesma configuração. Tá? Esse, é claro, tem que estar no arquivo template. Mesma coisa para os outros itens, parafusos, se bem que esses itens não são necessários a edição, porque você não leva esses objetos para o AutoCAD Structure Detailing. Aqui está a parte mais interessante, quer dizer, a partir do momento que eu criei uma base de dados, eu aciono lá nas ferramentas a geração de conteúdos e eu trago de volta tudo que eu modelei, né, quer dizer, tudo que eu defini, eu trago de volta aqui para o Revit e ele cria automaticamente todas as famílias com esses perfis. Então aqui eu estou com pouca coisa porque eu só criei alguns itens, né, e para cada item eu só coloquei uma dimensão. Tá? Então, dou OK, ele vai salvar, né, vai configurar essas famílias, tanto para pilar como para viga, né, o que eu precisar aí com esses perfis. E aqui, como eu estou no Revit Structure, para quem não conhece, né, quer dizer, eu posso trabalhar no Revit Structure criando eixos. Então estou fazendo aqui 2 eixos e estou copiando, né, quer dizer, ele sabe que a numeração não pode ser a mesma, então botou o número 1, número 2, o número 3 eu vou trocar aqui, é só clicar dentro do círculo, né, e editar o texto que está ali, botei letra A, e aí quando eu copiar ele já vai automaticamente colocar o B. Então eu vou fazer aqui só esses 4 eixos. Por que eu estou fazendo os eixos? Porque agora eu vou colocar os pilares. Eu estou no pavimento 2, aciono aqui coluna estrutural, colocar a partir de eixos. Quando eu seleciono, eu tenho a posição automática e se eu usar a barra de espaço, eu posso girar. Então eu vou concluir, coloquei rapidamente 4 pilares. Imagina aí um projeto com vários eixos, né? Então ele vai encontrar aí os pontos de interseção e vai inserir os pilares. Tá? A visualização parece estranha porque eu estou no modo básico, né? No modo Coarse. Então o nível de detalhe está bem simples, é só modificar o nível de detalhe e obviamente a espessura da linha também você liga ou desliga. Agora não estou vendo, se eu digitar de novo WT eu vejo a espessura da linha. Tá? Então eu tenho 4 pilares, vou agora desenhar vigas. Então aciono o comando de vigas, seleciono lá o perfil que eu quero, né? Os perfis estão disponíveis, os que eu criei, né, na base de dados. E aí desenho. Quer dizer, o mais importante então, só relembrando, se você precisa definir perfis com dimensões, né, de acordo com um padrão, não adianta você pegar a família que você já encontrou aqui no programa, editar as dimensões e tentar levar para o AutoCAD Structure Detailing. O importante é que você crie um banco de dados com esse formato XML, com editor de XML. Você cria o banco de dados com todos os perfis e as dimensões que você precisa, tá? Para poder depois utilizar aqui no Revit. Tá? E fazer essa integração com o AutoCAD Structure Detailing. Então montei aqui algumas vigas. Tem um outro recurso que é interessante também mostrar, que seria o sistema de vigas, né? Como o meu Revit está em português, né, o nome sistema de vigas ou BIM System, onde você cria uma área, define a repetição, o tipo de viga, né, que você vai utilizar, qual é o perfil que você vai utilizar, o ajuste aí, né, o alinhamento. Aqui o meu está pelo centro, tá? Vou mudar pelo início, tá? E a direção também. Então já inseri, inclusive ele já até colocou
o rótulo, né, quer dizer, a identificação, que tipo de viga é que eu escolhi. Eu escolhi um RBX08, não, eu queria uma viga C, então eu posso selecionar o sistema inteiro. Eu poderia também selecionar cada viga separadamente, mas aí selecionei o sistema inteiro e quero agora usar esse perfil C, tá? Só mudar a visualização, você vê que até o rótulo já mudou, né? Então a questão da documentação também é muito rápida, ele reconhece a informação do objeto. Então eu posso configurar como vai ser essa representação, tá? No caso aqui, se eu der OK, ele vai até fazer para todas as vigas, né? Mas eu posso também colocar essa identificação manualmente, tanto em 2D como em 3D. Em 3D é só travar essa visualização, essa aqui eu travei, né, o ícone de travamento lá embaixo do 3D, e aí eu coloco uma identificação em uma vista 3D, tá? Basta ela estar congelada. Bom, desenhei aqui alguns elementos usando a base de dados que eu configurei, mas onde é que entra o AutoCAD Structural Detailing? Para fazer esse detalhamento do encaixe das peças, né? A montagem dessa estrutura precisa estar detalhada. Para fazer isso eu tenho alguns recursos aqui, eu tenho algumas opções de conexão, mas o ideal é usar o AutoCAD Structural Detailing, que ele tem muito mais recursos, né? Não só em 3D, mas também para documentação, né? Para gerar os desenhos. E aqui é que vem o segredo, né? Então na hora que eu for enviar esse arquivo para o AutoCAD Structural Detailing, ele reconhece, é um clique, né? Você espera ele levar os dados e ele reconhece todos os perfis que eu criei, tá? Se eu não tivesse feito isso, não veria nada aqui, simplesmente não apareceria nada. Então agora eu consigo selecionar um objeto, ver ali qual é o perfil, tá? Só mudei um pouquinho a representação para fazer agora uma conexão, né, um apoio aqui entre coluna e viga. Como é que funciona? Tem uma interface. Eu aciono, né, o comando, peço os dois objetos que eu quero fazer a conexão, ele abre para mim essa interface. Vou chegar um pouquinho mais perto aqui para a gente ver as opções, né? Você vai marcar o que você quer colocar ou não, tá? E as dimensões disso. Então tem ali alguns itens para selecionar, né? Itens de reforço, solda, né? Quer dizer, como é que vai ser a solda, a espessura da solda, o tipo de solda que você quer usar. Finalizou, no caso aqui eu só apliquei, vi como é que ficou o resultado. Se é isso mesmo que eu quero, dou OK. Tá? Vou fazer agora para a base ali do pilar. Então tem ali um recurso para base, então seleciono a coluna. Aí mesma coisa, tem uma interface, ele vai né, quer dizer, reconhecer o objeto que eu selecionei e qual é o resultado que eu vou ter para essa chapa da base aí. Esforços, né, quer dizer, stiffness seriam os esforços, os reforços, né, desculpa, os reforços que eu vou colocar na estrutura, no apoio da estrutura. As dimensões, por exemplo, no caso de chumbamento, né, quer dizer, a ancoragem, eu posso colocar ali mais furos, né, mais âncoras. É só colocar o valor, dar um espaço, colocar outro valor, e aí ele entende que vai, né, inserir mais furos. Você está definindo ali qual é o espaçamento que você quer. Eu voltei para o primeiro quadro aqui para aumentar o tamanho dessa base, está muito pequena. E aí vou só concluir aqui para acertar o espaçamento. Posso acertar também a bitola, né, do furo. Você vê que ele bota em vermelho porque eu estou colocando uma barra, né, de ancoragem que tem 16 e ele diz que o furo de 16 eu não posso, tem que ser um pouco maior. Finalizei, mas se eu precisar alterar, eu vi ali que não está legal, está errado, né? É só clicar naquele círculo branco que está no meio e pedir para modificar
e aí você entra no mesmo quadro e faz os ajustes. Nesse caso aqui eu vou tirar o meio, né? Eu vou só colocar uma divisão. E aí você vai dando apply e vendo como é que fica o resultado na hora. Tá? Então a qualquer momento eu posso editar isso. Tá? Existem outras formas aí para aproveitar, né, esses detalhes que você já fez. Você pode repetir nos outros, mas aí eu queria finalizar mostrando que a partir do momento que eu já fiz aqui uma série de conexões, eu crio um grupo, né, de representação, dou um posicionamento e peço para gerar automaticamente os desenhos dessa sequência de montagem, né, da fabricação dessa peça. Então configura escala, tamanho da folha, quantos objetos vão ter na folha. Então tem uma série de opções. Peço para gerar o desenho, ele criaria um paper space com toda a representação. Então, só concluindo, tudo isso é viável, quer dizer, essa integração entre Revit e AutoCAD Structural Detailing, ela é viável se você estiver trabalhando com um banco de dados que você edita, né? Quer dizer, não tem mistério. Hoje não existe um banco já pronto porque a norma brasileira é meio confusa nessa área, né? Ainda tem alguns gaps aí para acertar, mas você tem como já editar, né, esse banco de dados e aproveitar.